Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma live do nosso quadro Meu Filho Tem TDAH e Agora? Vamos falar sobre rotina de estudos no TDAH. Sejam muito bem-vindos, você que está entrando, você também que vai assistir essa live depois, gravada. Vou fixar aqui o tema da nossa live. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente dá sempre uns minutinhos para começar. Então hoje vai ser sobre dicas para organizar a rotina de estudos do seu filho com TDAH. Seja bem-vinda, Ana Paula. Saudade de vocês. Vamos só aguardar uns minutinhos para a gente poder começar. Sônia, seja bem-vinda. Pessoal que já acompanha aí as lives, né? Durante as semanas, nós já estamos na nossa 8ª live sobre TDAH. Entramos na semana passada num perfil de lives mais voltado para a questão da escola, da aprendizagem, do como o TDAH interfere na questão escolar, mas também como a gente pode lidar com isso para evitar maiores problemas no dia a dia e na escola. Então, essa semana passada a gente falou sobre dificuldades escolares e hoje a gente vai falar um pouco sobre como organizar uma rotina de estudos adequada, né, para o seu filho com TDAH. Porque a gente sabe que a criança com TDAH ela tem algumas particularidades. E se a gente não ficar atento a isso, podemos organizar uma rotina de estudos para ele que não vai ser funcional. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas dificuldades que a criança com TDAH tem para se organizar para estudar e como a família pode ajudar nessa organização para que a criança consiga então otimizar esse momento de estudo. A gente agora está nesse momento aí onde as crianças estão fazendo atividades em casa, né? O ensino remoto. Então, cada dia mais urgente esse assunto. Porque se antes, quando ele estava na escola, já era importante falar sobre rotina de estudo em casa, porque toda criança precisa ter esse momento em casa também de estudo. Quando a gente fala de um ensino remoto, um ensino, né, que agora está acontecendo online, isso se torna mais urgente, se torna mais importante, porque a gente precisa criar um ambiente propício. Senão a criança com TDAH ela vai se dispersar, ela não vai conseguir se organizar e ela não vai conseguir aprender da forma como ela poderia estar aprendendo se a gente organizar esse ambiente para ela. Tá? Uma coisa que eu percebo muito quando eu converso com os pais, que os pais reclamam que os filhos com TDAH ou até crianças sem TDAH, porque todas essas dicas também servem para crianças que não têm TDAH. Os pais falam muito assim, ele não gosta de estudar, ele não se organiza, ele deixa para estudar em cima da hora, ou então ele deixa para fazer tudo em cima da hora, perde prazos de trabalho, de prova, vai para a escola sem levar o dever de casa feito. E aí, quando a gente vai investigar isso, a gente percebe que a família, principalmente por uma questão de desconhecimento, ela deixa na mão da criança a responsabilidade de se auto-organizar. Se isso já é difícil para uma criança que não tem TDAH, você imagina para uma criança com TDAH. E aí a gente já começa falando sobre as principais dificuldades que a criança com TDAH tem que vão atrapalhar essa implementação, essa construção dessa rotina de estudos. Tá? Então eu vou falar aqui de 3 características. A gente sabe que existem outras, mas eu vou falar de 3 características que são, vamos dizer assim, não são as mais importantes, mas são aquelas que mais dificultam a criança, atrapalham a criança a se organizar e a criar uma rotina de estudo. Por isso é tão importante a família estar junto. Não delegar essa responsabilidade para a criança sem que haja um acompanhamento.
ok? Então hoje nós vamos falar sobre organização da rotina de estudos para a criança com TDAH. Lembrando que todas essas orientações, elas também servem para crianças que não têm TDAH, ok? Então você que está aí, que é mãe, que é pai, né, e tem uma criança que não é TDAH, seja bem-vindo, aproveite as dicas, porque elas também são importantes para você que não tem filho com TDAH. E quem tem filho com TDAH, mais ainda, tá? A gente vai começando, então, o pessoal já está entrando, quem for entrando depois, a live eu espero que fique gravada, né? A gente sempre tem esse planejamento, mas a internet é sempre um ponto de interrogação. Mas eu espero que fique gravada e quem está entrando depois ou quem não puder assistir ao vivo, pode assistir novamente, tanto aqui no IGTV do Instagram, quanto no meu canal do YouTube, Juliana Deodato. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai falar sobre rotina de estudo é em relação às dificuldades que a criança com TDAH normalmente tem. Dificuldades que são inerentes ao próprio transtorno. Que são 3 que eu vou chamar atenção aqui. Uma que é a desorganização. A criança com TDAH, ela naturalmente, ela tem um perfil desorganizado. Isso quer dizer que todas as crianças com TDAH são desorganizadas? Não. Eu, por exemplo, atendo uma menina, que já é uma moça, né? Mas ela tem uma certa organização, ela consegue lá se organizar, enfim. Se você fosse analisar só esse aspecto, talvez não identificasse o TDAH nela. Mas ela teve que aprender toda essa organização de forma muito mais inflexível, né? Porque a organização dela é mais rígida, porque se ela for flexível um pouco, ela acaba perdendo, né, a mão ali, por conta das dificuldades que ela teve. Mas ela encontrou uma forma de se organizar. Mas geralmente a criança com TDAH, ela apresenta uma desorganização natural. E essa desorganização não é só com o ambiente. Tipo, desorganização com os materiais, com os objetos, com as coisas. Mas também uma desorganização com estruturação de tempo, ou desorganização com noção de espaço. Tudo isso acaba dificultando essa criança a organizar a sua rotina, porque rotina, ela pressupõe organização. Toda rotina, ela na sua base, ela exige uma organização. E se a criança já tem esse perfil desorganizado, entrar nessa rotina, organizar essa rotina vai ser muito mais difícil. Né? Então, tanto na parte de organização de ambiente, de materiais, tanto na organização do espaço onde que ela vai ocupar ali, e também nessa organização do tempo, que a rotina também exige. A rotina ela exige uma organização das ações dentro de uma estruturação de passo a passo, né, do que vem primeiro, do que vem depois, que está ligado à noção de tempo. Então você já vê que só essa característica já traz uma dificuldade maior para a criança com TDAH. E se ela tem essa desorganização interna, isso vai refletir no externo, vai refletir no ambiente, vai refletir no espaço onde ela está, no quarto dela, vai refletir na mesa de estudo dela, nos objetos que ela vai utilizar ali. Então é uma coisa que os pais têm que ficar muito atentos, observar o nível de desorganização que essa criança tem, para a partir daí pensar estratégias de superação. Uma outra característica do TDAH é a questão da procrastinação. O que seria procrastinação? É aquele famoso empurrar com a barriga, né? Empurrar para frente, deixar para depois, algo que você deveria fazer agora, você vai empurrando para frente e vai deixando para depois. Agora você imagina, né, uma pessoa que não tem um problema com a organização temporal e ela empurra as coisas para frente. Isso já vai ser uma dificuldade para ela, porque ela vai sempre fazer as coisas às pressas, correndo para cumprir um prazo que já está aí batendo na porta. Mas coloca isso no TDAH, onde a criança, além da procrastinação, de empurrar as coisas para fazer depois, deixar para fazer depois, ela ainda tem dificuldade na organização do tempo.
esse depois da criança com TDAH não vai chegar nunca. E quando chega, já está tão em cima da hora que ela vai fazer, ou ela não vai fazer, ou ela vai fazer correndo de qualquer jeito, ou então esse depois, quando chega, já passou da hora. Porque ela tem uma dificuldade nessa organização do tempo. Então, por exemplo, hoje é quinta-feira, vamos imaginar que a criança tenha um trabalho para entregar na próxima quinta-feira. Uma criança que não tem problema com noção de tempo, né, que tem uma certa organização, noção de tempo, né, dessa organização temporal, ela pode até deixar para fazer depois, mas ela sabe que até quarta-feira ela tem que fazer. Então ela pode empurrar aí para frente por uma questão de procrastinação, mas quando chegar na quarta-feira, ela vai ter que dar conta daquilo. Agora a criança com TDAH, ela vai empurrar para frente, mas ela muitas vezes não vai se dar conta que a quarta-feira está chegando, que a quinta-feira está chegando. E às vezes ela só vai lembrar, se é que ela lembra, né? Ela só vai se dar conta de que aquela atividade tem que ser feita na quinta-feira, na hora praticamente de entregar. Ou então ela só vai se dar conta na sexta-feira, que o prazo já passou. Então a procrastinação no TDAH, além de atrapalhar porque ela sempre joga para depois e o prazo diminui e ela acaba tendo que fazer rápido de qualquer jeito, ainda tem a questão da desorganização temporal que dificulta mais ainda. Tá? Então vocês estão vendo que as dificuldades inerentes do TDAH, elas dificultam a rotina, a questão da rotina, mas ao mesmo tempo elas geram a grande necessidade de ter uma rotina. Deu para entender? A criança com TDAH ela tem dificuldades de organização, de procrastinação, ainda está faltando uma que eu vou falar agora, e isso atrapalha a organização da sua rotina de estudo, ok? E por atrapalhar a organização da sua rotina de estudo, que é de suma importância, que é muito importante que os pais ajudem essa criança a organizar essa rotina. Porque sem essa rotina, ela não vai conseguir ter um estudo funcional. Ela não vai conseguir cumprir prazos, ela não vai conseguir estudar, ela não vai conseguir entregar trabalhos na data certa, ela não vai conseguir estudar para a prova. Então, para toda criança, qualquer criança, é importante essa rotina de estudo estruturada. Mas para a criança com TDAH é muito mais importante, porque sem ela ele não consegue dar conta sozinho. E aí a gente vai para a terceira e última característica, né, que eu separei para a gente falar hoje, que é a dificuldade de engajamento. E o que é dificuldade de engajamento? É a dificuldade que a criança com TDAH tem de se engajar ou de se vincular a uma atividade que ela não está a fim de fazer. Ou uma atividade que exige um esforço mental, ou uma atividade que seja monótona e repetitiva. Então, essa dificuldade que a criança com TDAH tem, por conta do TDAH, dificulta a adesão dela nas rotinas do dia a dia. Então, o que acontece? A rotina, geralmente, ela é repetitiva, por isso o nome rotina. Ela pode ser, né, geralmente, ela acaba sendo monótona. Ela exige esforço mental, porque a criança vai ter que estar ali, né, focando a atenção, que é uma inabilidade dela. Ela vai ter que estar ali controlando os movimentos corporais, que muitas vezes ela é hiperativa e tem dificuldade de fazer isso. Ela vai estar ali forçando o cérebro dela a pensar e raciocinar naqueles exercícios, naquele conteúdo. E ela ainda vai ter algo fazer algo que ela não está a fim de fazer, que ela não gosta ou que ela não quer fazer naquele momento. Então, tudo isso são ingredientes que vão dificultar a criança a se engajar, a aderir e a se envolver nessas atividades de rotina de estudo. Então, sabendo dessas dificuldades, a gente tem que pensar uma rotina de estudo que seja o mais funcional possível para essa criança. E aí a gente tem várias orientações para dar. Eu trouxe aqui algumas, chamando a atenção principalmente do papel do pai e da mãe, o papel da família nesse processo. Porque a criança tem as dificuldades internas dela. E a gente vai encontrar estratégias externas
para dar suporte a essa criança, para ajudar essa criança a superar essas dificuldades que são internas. Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Alguém tem uma pergunta sobre esse iniciozinho que eu falei, sobre essas dificuldades da criança com TDAH? Sobre desorganização, procrastinação, dificuldade de engajamento, sobre a importância da gente estruturar uma rotina de estudos para a criança com TDAH, por que isso é tão importante para eles? Alguém? Se ninguém tem pergunta, eu vou continuar, tá bom? Se surgir a pergunta aí ao longo do processo, vocês vão colocando aí que eu estou acompanhando e posso respondendo, tá? Então, tá bom, Michele, valeu. A gente entendeu aí quais são as dificuldades da criança, a gente entendeu que essas dificuldades atrapalham a criança nessa organização de rotina de estudo e que por atrapalhar essa organização ela se faz cada vez mais necessária, ela é cada vez mais importante, porque sem ela a criança fica perdida, ela não consegue ter o mínimo de organização e por não ter o mínimo de organização ela acaba não cumprindo prazos, ela acaba não conseguindo estudar de forma eficiente e o rendimento dela não é tão bom quanto poderia ser, ok? E aí eu vou falar dar algumas orientações para as famílias em relação a essa organização da rotina de estudos. Primeiro, que é uma dica muito importante, e aí serve para todas as mães, seja de TDAH ou não, que é aprender a escutar o filho. E o que seria aprender a escutar o filho? É ouvir do filho as suas dificuldades. Porque às vezes nós, adultos, temos a mania, né? O nosso jeito é fazer uma leitura do comportamento da criança, identificar dificuldades que a gente percebe na criança e deduzir que aquilo ali também é percebido por ela. E muitas vezes não é percebido por ela. Então é muito importante que a gente, enquanto adulto, seja a gente como terapeuta, como psicopedagogo, como psicólogo, seja vocês como pais, mães, é importante que a gente inclua a criança no processo e que a gente deixe a criança dizer pra gente quais são as suas principais dificuldades. E isso é perguntando mesmo. Quais são as suas dificuldades? Qual é a dificuldade que você encontra para se organizar, para estudar, para conseguir cumprir prazos, para lembrar que você tem prova em tal dia, para lembrar que você tinha que entregar um trabalho e não entregou? Né? Quais são as suas dificuldades? Talvez ela vá falar coisas que a gente já sabe, mas pode ser que ela fale coisas que a gente não sabe ainda, que a gente não percebeu. Dificuldades que elas já identificaram nelas que às vezes a gente não conseguiu perceber. E que às vezes são dificuldades muito mais importantes do que aquelas que nós percebemos. Perguntar para ela quais são as suas principais dúvidas, quais as disciplinas você tem mais dificuldade de estudar. Porque eu vou falar uma coisa, nós focamos muito na nota do aluno, né? Se a nota dele tá azul, vamos dar um exemplo assim, se tá azul tá boa, se tá vermelho tá ruim. E para a criança, ela também vai ter esse parâmetro, óbvio. Mas quando a gente fala de dificuldade, às vezes a criança tem muito mais dificuldade naquela disciplina que ele tem uma nota azul do que às vezes numa disciplina que ele não tem nota azul, que ele tem uma nota vermelha. E sabe por que isso pode acontecer? Porque vamos pensar que uma criança tem dificuldade em matemática e não tem dificuldade em português. E lá em matemática ela está com uma média de 60 e em português ela está com 40. E aí você fala assim, ela é uma criança, tem dificuldade em português. Mas na verdade não é. Por quê? Porque como ela não tem dificuldade em português, ela não estuda, ela não se interessa muito em ficar estudando. Só o que ela assiste na aula, para ela acha que é suficiente. Então ela não se dedica a estudar para português. Matemática, que ela sabe que ela tem dificuldade, ela investe mais naquilo, estuda mais, procura, né, não só na aula, mas em casa, com exercícios, compensar a dificuldade que ela tem. E ela pode, com isso, ter um resultado melhor. Então,
quando eu falo de identificar dificuldades, não é só a gente olhar nota, não é só a gente olhar aquilo que a gente está percebendo, mas deixar a criança também falar. Porque às vezes para ela tirar um 60 em matemática, ou 70, ou até mais, gerou um esforço muito grande da parte dela, porque ela teve que superar dificuldades que ela tem no dia a dia. Então, a primeira dica, né? A primeira dica que eu dou para os pais: aprenda a escutar o seu filho. E aqui a gente está fazendo o recorte da escola, né? Recorte da aprendizagem escolar, mas isso deve incluir todo tipo, tudo que envolve a vida do seu filho, né? Ouvir o seu filho naquilo que ele está pensando, sentindo, né? Naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele tem dificuldade, naquilo que ele gosta, naquilo que ele não gosta. Isso não quer dizer que você tem que fazer tudo em função do que o seu filho está falando, do que o seu filho está percebendo. Não é isso. Mas é dar voz para ele e considerar a opinião dele, considerar a visão dele do problema. Porque às vezes ele nem está percebendo que tem problema, só a gente que está vendo que tem problema. E se ele não percebe que está tendo um problema, ele vai se esforçar para resolver? Não. Então ele precisa ter essa percepção das dificuldades e das potencialidades dele, das habilidades e das inabilidades, para que ele também possa se engajar na superação das suas dificuldades, senão ele não vai fazer isso. E aí você fica lá todo dia falando, reclamando, e ele não se engaja naquilo. Uma outra dica, né, uma outra orientação para os pais em relação à rotina de estudos é mostrar para a criança quais as vantagens que ela terá, né, nessa organização. Então, essa conscientização da criança, do filho, né, de que essa organização vai ajudar ele, vai evitar estresse em casa, brigas, cobranças, vai melhorar o rendimento dele, ele não vai ter que se esforçar tanto no dia que ele for estudar para a prova, ou no dia que ele for ter que fazer um trabalho, ele não vai ter que ficar fazendo tudo correndo. Então, conscientizar. E conscientizar é um diálogo, gente. É conversar, explicar e perceber o que a criança está entendendo. Porque, às vezes, os pais acham que conscientizar é simplesmente ficar falando, blá, 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 e jogar aquilo tudo na cabeça da criança. A criança, a partir de agora, então, entendi. Não é assim. Conscientizar é um processo. Você vai mostrando os benefícios, você vai mostrando que escolher ter uma rotina organizada vai trazer benefícios para a família, mas também para ele. E que esses benefícios eles vão ser revertidos, né, em aprendizagem, em nota, mas também pode ser revertido, por exemplo, em tempo. Então, por exemplo, se é uma criança que não gosta muito de estudar, que só quer saber de brincar, se ele entende que se ele estuda ali, naquele tempinho ali, né, abre mão da sua brincadeira para naquele tempo ele estudar, porque se ele estudar certo, ele ganha tempo para brincar depois, né, ele vai ter ele vai se esforçar mais para aderir àquela rotina do que se ele não entender isso. Então a conscientização não é só o que ele vai ganhar lá na frente, né? Mas coisas que ele pode ter de benefício hoje, agora. E aí eu vou chamar atenção para uma característica do TDAH que a gente tem que usar a favor dele, não contra, que é a dificuldade de perceber consequências de médio e longo prazo. A criança com TDAH ela é muito imediatista, então os benefícios, as recompensas, né, que a criança espera de uma ação dela, elas têm que ser muito mais imediatas, que a gente chama de recompensa imediata, do que algo que é médio e longo prazo. Então, voltando lá no exemplo que eu dei, se ela entende que se ela estuda agora durante meia hora ou uma hora, ela vai ganhar mais tempo para brincar daqui a pouco, pode motivá-la muito mais do que você ficar falando que se ela estudar agora, daqui a um mês ela vai fazer uma prova e vai tirar uma nota azul. Ou no final do ano ela vai passar de ano. Toda consequência do comportamento que é médio e longo prazo, a tendência da criança com TDAH é não aderir. Ela precisa de recompensas imediatas. Quando eu falo ela precisa, não é porque é fazer a vontade da criança, não. Ela precisa
porque a recompensa imediata, a consequência imediata daquela ação, o benefício, né, imediato daquela ação, vai gerar energia suficiente para o cérebro dela processar aquilo. Eu não vou entrar aqui como funciona isso, porque não é o caso, mas a recompensa imediata, ela perceber que aquela ação dela vai ter uma consequência imediata, faz com que o cérebro dela funcione de uma forma melhor. Tá? Gere mais neurotransmissores e ela consiga se engajar mais naquela tarefa. Então procurem trabalhar com essa conscientização, mostrando para ela os ganhos que ela vai ter de forma mais concreta e mais palpável para ela ali no tempo, né? Lembra que ela tem dificuldade de ter essa noção de tempo. Então, se ela tem dificuldade de noção de tempo, você falar que é semana que vem ou mês que vem, para ela é a mesma coisa. O tempo da semana que vem ou do mês que vem, para ela é longe do mesmo jeito. Então, o aqui e agora, né, o hoje ou o amanhã, o tempo que é mais curto para ela, ela consegue processar melhor. Uma outra questão, a criança com TDAH, ela não sabe que ela precisa se organizar. Ela até pode, se você perguntar, ela até pode responder de tanto que ela já ouviu: você é desorganizado, você não se organiza, você não sei o que, deixa sempre a última hora. Ela até já decorou isso aí na cabeça dela, mas internamente ela não tem essa noção de que ela precisa se organizar. Ela simplesmente interiorizou que ela não se organiza, que ela não gosta, que ela não quer, que ela não sabe. É como se aquele problema fosse ela e ela não conseguisse fazer. E se ela não consegue fazer, ela não vai nem tentar. Então, ela precisa entender que ela pode se organizar, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não tenha dificuldade com isso, ela pode, através de estratégias adequadas, se organizar. É possível uma pessoa com TDAH ser organizado, mesmo que uma das características do TDAH seja desorganização. Tá? É possível, e vou te falar, quando as estratégias são bem feitas, a tendência é as crianças com TDAH, o adolescente, o adulto, né, ficarem mais organizados do que quem não tem TDAH, por conta das estratégias adequadas. Tá? Eu vou citar algumas estratégias aqui depois no final. A terceira orientação seria: veja o que funciona com seu filho. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vê, ou vê na internet, ou alguém fala alguma coisa, enfim, ou você fez com um filho e deu certo, ou um vizinho fez, sua parente fez, alguma orientação, você pega aquela orientação e tenta implantar o seu filho. Ou então você aprendeu daquele jeito quando você era criança, fizeram com você, deu certo, e você tenta implantar para o seu filho. Ok, mas veja se isso está trazendo resultado, se está funcionando. Porque cada criança é uma criança. Quando a gente traz orientações aqui na live, né, a gente traz orientações gerais. Mas a gente precisa orientar os pais de que cada criança vai responder de uma forma diferente. Então a gente precisa pegar essas orientações gerais, aplicar, adequando ao nível de maturidade daquela criança, ao nível de intensidade dos sintomas, ao nível de prejuízos que aquela criança já tem relacionado àquela área. Então tem que ser adaptado àquela criança. Então aplicamos aquela estratégia, a gente precisa ver, tá tendo resultado? Não tá tendo resultado? O que a gente precisa mexer? O que a gente precisa mudar? A gente precisa trocar de estratégias? Né? Explorando os pontos fortes da criança. O que essa criança tem de ponto forte, de facilidade, de habilidade, que a gente pode usar a favor dela? Sempre focando naquilo que ela consegue, porque senão se a gente focar muito naquilo que ela não consegue, a gente já falou isso em outras lives, né? Ela vai interiorizando esse fracasso a ponto de depois nem tentar mais. E aí você tenta com ela introduzir uma rotina, construir uma rotina, e ela não se engaja de jeito nenhum, ela não adere. Por que ela não adere? Porque ela já tentou outras vezes e não conseguiu. Então, para não passar pela frustração de não conseguir novamente,
ela nem tenta. Então precisamos focar nessas habilidades, né? Reconhecer, incentivar, para que encorajar essa criança a se esforçar na superação das suas dificuldades. Porque senão ela não vai. Ela não vai porque é difícil para ela. Por isso que ela precisa dessa rede de apoio, né? São os terapeutas que vão atender essa criança, a equipe, né, da escola que vai estar dando suporte, a família. Ela precisa dessa rede de apoio, principalmente no início da vida dela. Se ela tiver uma boa rede de apoio aí quando ela é criança e na adolescência, provavelmente ela vai ser um adulto que não vai precisar tanto assim. Ela vai ser um adulto mais independente, mais autônomo na vida dela. Então, adeque as estratégias à realidade do seu filho. Agora, o fato de você adequar a realidade do seu filho não quer dizer que você vai testar uma estratégia, vai implantar uma rotina e na primeira semana aquilo não funcionou, você vai desistir e não vai fazer mais. Com meu filho não deu certo. Não é isso. A gente precisa ter persistência, né? Precisa ter disciplina na aplicação da técnica, né? Da aplicação da estratégia, mas também precisamos ter persistência. Porque você imagina, a criança ela não fazia nada de organização até aquele momento. Você começou a introduzir algo novo e que para ele é difícil. Ele vai precisar de um período de treino, ele vai precisar de um período de adaptação, um período de aprendizagem. E esse período de aprendizagem vai variar de criança para criança. Pode ser menos tempo ou mais tempo, dependendo da criança. Dependendo da forma como você também está fazendo essa introdução das estratégias. Então temos que ficar atento a isso também, porque acontece muito isso. A gente orienta os pais a fazerem uma determinada coisa, os pais vão lá, aplicam, não teve resultado naquele dia ou não teve resultado naquela semana, eles desistem. Não, essa técnica não funcionou com meu filho, eu já fiz, mas não deu certo, né? Então precisamos também ter essa clareza de que precisamos dar tempo para a criança se adaptar e aprender a desenvolver aquela habilidade que ela não tem ou que ela tem dificuldade, tá? E a última orientação que eu vou dar aqui em relação aos pais, né? Como os pais devem lidar com essa situação, é não realizar essa organização da rotina pelo filho. O pai e a mãe, eles devem guiar o filho nesse processo, eles devem orientar os filhos nesse processo, estar junto com eles nesse processo, mas eles não podem fazer pelo filho. E o que é fazer pelo filho? É deixar tudo pronto só para o filho executar. Então eu vou dar aqui algumas orientações em relação ao ambiente de estudo da criança. E se os pais não tiverem esse cuidado de não fazer pelos filhos, é muito possível que eles arrumem toda a mesa da criança, todos os materiais da criança e só peçam para a criança sentar e fazer atividade. A criança não participa do processo. E a gente já falou lá na frente, lá no início, né, quando eu comecei a falar, que a criança ela tem que ser ouvida e a criança ela tem que participar do processo. Porque é no processo que ela vai entendendo tudo que está acontecendo e é no processo também que ela vai mostrando as dificuldades que ela está tendo e aí os pais vão poder adaptar, vão poder flexibilizar e também é no processo que ela vai se conscientizando de que aquilo ali vai ser bom para ela. Então, sempre convidar a criança a participar, a fazer junto, incentivando esse espírito aí de cooperação, né? De que nós somos uma equipe, nós somos uma família, estamos aqui juntos para superar as suas dificuldades. Não é você sozinho que tem que dar conta daquilo que você tem dificuldade. Nós estamos aqui para trabalhar juntos. E trabalhar juntos é colocar estratégias em práticas para que você consiga ter uma boa aprendizagem. Então isso faz com que a criança se sinta acolhida, que a criança se sinta amada mesmo, né? E ela não se sinta apontada a dedo nas suas dificuldades. Dentro dessa organização, que o filho vai participar junto com os pais, é necessário um período de treinamento. Eu falei também sobre isso. Tem que ter esse período de treinamento.
E o período de treinamento é os pais fazerem para a criança ver, depois a criança faz e os pais estão ali monitorando, orientando para ver se está tudo ok, e depois a criança começa a fazer sozinha. Mas ela só vai conseguir fazer sozinha depois que ela já consegue fazer com a ajuda dos pais. Senão, não adianta. E aí, às vezes os pais vão lá, falam como tem que ser feito, de forma teórica. A criança com TDAH já não vai captar todas aquelas informações, não vai registrar aquilo tudo. Aí manda a criança fazer daquele jeito. A criança chega lá, esquece a metade, a outra metade ela faz do jeito dela e tal, e não sai no resultado que os pais esperam. Aí os pais reclamam que ele não fez. E aí a criança também fica chateada porque não conseguiu fazer, porque a mãe reclamou. Então vira um ciclo, né, um ciclo assim de reclamação e de frustração, que tanto a criança ela fica, né, chateada com aquilo, quanto os pais também ficam chateados e cansados. Então esse período de treinamento, de fazer junto, até que a criança consiga fazer e a partir daí ele vai ter autonomia de fazer sozinho, ele é muito importante. E aí no primeiro momento isso pode cansar um pouco os pais, porque os pais vão ter que estar ali junto com a criança. Mas é um trabalho que você vai ter no início, que depois esse trabalho vai diminuindo e você vai conseguindo se desvencilhar um pouco mais. Oi, Gabi, seja bem-vinda! Seja bem-vinda! Então, esse período de treinamento ele é muito importante. E no treinamento, o que você vai fazer? Você vai ensinar o passo a passo para ele. E uma coisa que é legal de fazer é que esse passo a passo ele pode ser escrito. Porque se você coloca esse passo a passo escrito em um lugar visível, vai chegar uma hora que a criança ela não vai precisar que você fale como tem que ser feito. Aquele passo a passo já vai estar ali e ela vai poder olhar passo a passo e fazendo e cumprindo na ordem que está escrito. E depois você, como adulto, vai só fazer um monitoramento, vai só acompanhar para ver se não ficou faltando alguma coisa, né, ou se precisa acrescentar alguma coisa. Então, esse passo a passo escrito também facilita muito para os pais, né, tirar um pouco o peso dos pais, mas também para a criança, para automatizar, para tornar aquela rotina automática na cabeça dele. Então, é uma dica aí que fica para os pais, e que escrever mesmo, né, o passo a passo dessa organização do estudo. E a gente vai falar então agora mais especificamente dessa organização do estudo. Eu vou falar aqui mais voltado para a questão do ambiente e vou falar também de 2 aplicativos que vão poder ajudar bastante essa criança na hora de estudar. Por quê? Porque semana que vem a gente vai falar na live da quinta-feira que vem sobre como a gente vai fazer para ajudar o filho a se planejar nos estudos. Tá? Como ele vai fazer o planejamento de estudo. Quer dizer, dentro de cada dia, o que ele vai estudar em cada dia, quanto tempo, né? Dentro das datas que ele tem para cumprir, como é que ele se organiza. Então, semana que vem a gente vai falar especificamente sobre isso. Por isso que hoje eu não vou entrar nessa parte. Tá? Eu vou falar mais da questão do ambiente de estudo, do local de estudo, e de alguns aplicativos que vão poder ajudar essa criança. Primeira coisa, organização do local de estudos. Vamos falar um pouquinho sobre o ambiente. A gente sabe que a criança com TDAH tem dispersão muito fácil, né, que ela se distrai muito fácil, que ela, se tiver num ambiente tumultuado, barulhento, enfim, qualquer coisa pode distrair uma criança com TDAH. Então, assim, as dicas que eu vou dar aqui, nem sempre vocês vão conseguir aplicar 100% do que eu tô falando, né? Mas pensem assim, o máximo que eu conseguir aplicar vai ajudar o meu filho, ok? Então, assim, não crie já uma negativa na cabeça dizendo que isso é impossível. Pense que dentro dessas dicas, o máximo que você conseguir aplicar com seu filho vai ajudar o seu filho, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, a mesa de estudo da criança. A orientação que a gente dá é que a criança tenha um local de estudo, isso para qualquer criança, tá? Com TDAH mais ainda. É um local de estudo que seja fixo. O que é um local de estudo fixo? Que ele estude todos os dias no mesmo lugar. Que ele não estude na sala num dia, na cozinha no outro, no quarto no outro.
que ele tenha aquele local de estudar. Isso é uma orientação legal, porque isso ajuda a criança a saber que aquele ambiente, o cérebro já começa a interpretar aquele ambiente como um ambiente para estudar. E para o TDAH, que tem essa dificuldade de automatização de rotina, quando ele vai para aquele ambiente, o cérebro dele já reconhece aquele ambiente como um ambiente de estudo, tá? E aí ele já começa a trabalhar dessa forma. Pensa lá numa mesa, né, que ele vai estudar ali todos os dias. Essa mesa, o ideal dela é que ela esteja bem limpa. O que seria uma mesa bem limpa? Sem nada. Sabe quando a gente imagina uma escrivaninha? Eu, por exemplo, quando imagino uma escrivaninha, eu imagino aquela escrivaninha tipo de escritório, cheia de coisa em cima, sabe? Porta-lápis, com um monte de lápis, caneta, não sei o quê, enfim, cadernos, não sei o quê. A gente imagina uma escrivaninha assim, né? Cheia de coisinhas, né? Ainda mais que é a menina que gosta de um monte de bobagemzinha. Pro TDAH, isso não é funcional. Pro TDAH, a mesa ela tem que ser uma mesa limpa, sem objetos. O que a gente vai colocar nessa mesa? Somente aquilo que ele vai estudar naquele dia. Então, por exemplo, se ele vai estudar para matemática e ele vai precisar só do caderno, ele só vai botar o caderno. Se ele vai estudar para matemática e ele vai usar o caderno e o livro, você vai colocar só o caderno e o livro. Se ele vai usar lápis, borracha e não vai usar caneta, nada disso, é lápis e borracha que vai ficar em cima da mesa. Ah, mas ele vai precisar de régua, ele vai precisar de transferidor, ele vai precisar de calculador. Tudo que ele for precisar já tem que estar na mão dele ali. Você imagina uma criança com TDAH que tem dificuldade de concentração. E ele tá ali, conseguiu ali aos trancos e barrancos se concentrar numa atividade, ele tá fazendo lá o exercício e de repente o lápis quebra a ponta. Ele vai ter que parar para fazer a ponta. Você imagina se o apontador não tiver ali na mão dele. Ele tiver que levantar e ir lá no estojo dele pegar o apontador. Já distraiu, já desconcentrou, já saiu do ambiente, já perdeu tempo. Para voltar para aquilo que ele estava fazendo já vai ser mais difícil. Então, tudo que ele vai usar tem que estar na mão. O que ele não vai usar não tem que estar na mesa dele. Então, estojo não precisa. Por que o estojo não precisa, gente? Porque a criança com TDAH tem uma tendência a brincar com tudo. Então, é muito comum a criança estar lá, tem um exercício de matemática que ela não está conseguindo fazer, ela vai, olha para o estojo e começa a brincar de aviãozinho, de carrinho, começa a balançar o estojo, começa a abrir o estojo toda hora para pegar outra coisa. Então, assim, tudo que ela não está usando vai servir de distrator. Então, tudo que ela não estiver usando, a gente tira. Só deixa ali o que ela vai usar, ok? Então, isso é uma orientação importante. Esse lugar que ela vai estudar, o ideal é que seja sem distrações por perto. Distrações são pessoas falando. Então, você imagina, ela tá ali na cozinha e do lado tem uma sala onde todo mundo tá conversando. Não adianta. Então, sem distratores, de preferência sem televisão, né? Então, ela pode estar na cozinha ali fazendo o exercício e tá uma televisão ligada do lado. Então, essa televisão ligada, por mais baixo que possa estar, vai distrair essa criança com TDAH. Então, sem televisão, sem distrações, de preferência que não tenha muita coisa visual que chame a atenção dela, quadros, adesivos, pôsteres, né? Então, assim, o local onde ela vai estar estudando, o ideal é que tenha o mínimo de estímulos ambientais possíveis. Claro que muitas vezes a gente não vai conseguir tirar e botar só a parede branca para ele ficar, né? Mas aquilo que a gente puder tirar de distrator, a gente tira, tá? Evita, porque isso realmente vai chamar a atenção dele e mesmo que ele não queira, ele vai se distrair. E isso acaba gerando briga, porque a mãe chama atenção, você tá brincando, toda hora você levanta para fazer uma coisa, enfim. Então, organize esse espaço com a criança. Uma outra dica, que essa mesa esteja virada para a parede. Então a criança bota a mesa, ela senta com a mesa encostada na parede e ela senta olhando para a parede. Por que ela senta olhando para a parede? É o ideal, tá?
Por quê? Primeiro, ela não vai estar com o campo de visão dela todo aberto para tudo que está em volta. Então ela vai focar a visão dela para aquela parede que não tem tantos estímulos. E segundo, na parede onde ela vai olhar, a gente vai colocar ali algumas informações importantíssimas para ela, como, por exemplo, o quadro mensal ou semanal. E aí vai depender do que a família vai achar melhor criar para ela. E o cronograma das atividades diárias dela. Então a gente coloca ali na frente da onde ela senta esse quadro semanal, esse planner semanal com toda a organização que ela tem da semana e com a organização que ela tem naquele dia. Então ela vai sentar de frente para esse quadro. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou sair um pouquinho da frente, não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Aqui atrás um planner. Essa aqui é a minha mesa de estudo, ela é encostada na parede. Então eu sento aqui, viro para a parede e na minha frente tem o meu planner, que tem todas as informações do meu dia e da minha semana. É a mesma coisa para criança com TDAH. A mesma coisa. Ele vai sentar, vai estar de frente para a parede e na frente da parede vai estar ali a organização do que ele tem que fazer naquela semana para dar essa noção de tempo, de processo e também vai estar ali tudo que ele tem que fazer naquele dia. Tá? Na minha mesa de estudos tem, não dá para vocês verem aqui, deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho. Aqui, deixa eu sair daqui para vocês verem. Ó, tem um monte de bugigangazinha. Isso aqui nem pensar para criança com TDAH, porque vai ser festa, né? Ele vai querer trocar de lápis toda hora, vai querer trocar de caneta toda hora, cada hora vai querer uma borracha diferente. Esses distratores aqui, ó, tá vendo? Quadro, bonequinha, nada disso. Isso aí pode ter no quarto dele numa outra parte, lá que ele vai ter lá os brinquedos e tal. Mas aonde ele vai estudar, aonde ele vai focar o estudo dele, se tiver, vocês podem ter certeza que vai ser motivo de distrator. Se ele estiver fazendo alguma coisa, alguma atividade que ele não tá afim, que ele não gosta, o que ele tem dificuldade para fazer, ele vai largar o que ele está fazendo e vai se distrair até com o pensamento dele. Quanto mais com uma bonequinha. Então, evitem esses distratores aqui, porque isso vai atrapalhar, tá? Então, a gente está pensando aqui naquilo que a gente pode oferecer para ajudar a criança. E se a gente não faz esse tipo de organização, a criança pode até conseguir estudar, mas ela vai ter que se esforçar muito mais. Ok? Então, assim, na frente a gente vai botar esse quadro, que esse quadro eu vou falar na semana que vem, na nossa live da semana que vem, esse quadro esse planner, né, como se organizar, esse planejamento, e aí semana que vem a gente vai falar sobre isso. Uma outra coisa legal de vocês colocarem também, que vocês podem colocar na mesa ali ou na parede, que é um relógio de ponteiro, ou um timer. Por que um relógio de ponteiro? Isso não precisa que seu filho saiba ver hora, não, tá? Não é para ver hora. É para a criança ter uma noção de tempo. Por que o relógio de ponteiro? Porque o relógio de ponteiro, o ponteiro ele vai passando e a criança vai ter a noção do tempo que está passando. Se você coloca um relógio digital, aquelezinho de número, a criança não tem noção do processo do tempo. Ela só vai ter noção de que o tempo passou. Mas ela não vai ter noção de quanto falta, quanto não falta. Então, por exemplo, você colocou lá um relógio de ponteiro lá para ela, não sei se vai dar para vocês verem, um relógio de ponteiro. E aqui tá marcando, ó, 10 para as 6. E você fala assim, olha, quando o ponteiro grande chegar no 12, eu vou vir aqui para ver se você terminou a questão número 1. Dá um exemplo para ele. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acompanhar o ponteiro grande passar até chegar ao 12. E ele vai tendo essa noção dos 10 minutos passando. Isso facilita para ele saber que está chegando no 12, que está faltando muito, que está faltando pouco. Ele vai ter essa noção. Então, o relógio ponteiro, ele é uma estratégia interessante, tá? Se você estiver usando o relógio ponteiro e isso estiver sendo um distrator para ele, você pode tirar. Que também pode acontecer dele ficar olhando o ponteiro toda a vida e se distrair e não ser funcional. Por isso eu falei no início,
Toda estratégia ela tem que ser adequada à realidade do seu filho, tem que funcionar para seu filho. Se aquela estratégia, né, aquela dica que eu dei, não estiver funcionando, estiver atrapalhando, tira e pensa uma outra estratégia. Falei dos materiais sempre à mão, né? Então tirar o excesso de material, colocar só aquilo que ele vai usar, né? Então se ele vai usar lápis, tem que ter uma borracha e um apontador, para que ele não precise levantar para pegar o apontador. E uma outra dica também é não ter perto coisas para beber e para comer. Porque senão, mais uma vez, ele vai parar toda hora para comer, toda hora para beber, né? Aí bebe a água, aí fala que quer ir no banheiro, aí já levanta para ir no banheiro, enfim. Vai começar a estudar? Vai no banheiro. Vai no banheiro antes, para que ele não tenha que ficar levantando, porque toda vez que ele para de fazer o que ele está fazendo para fazer outra coisa, para ele voltar a fazer o que ele estava fazendo, vai demorar muito mais. Vai ser mais difícil, tá bom? Então, assim, em relação ao ambiente, em relação aos materiais, seria basicamente isso, tá? A gente vai falar, mais uma vez, a gente vai falar semana que vem sobre o planejamento de estudo, como organizar esse estudo mesmo, a separação dos dias, montagem de calendário semanal. E para encerrar aqui, que a gente também já está com a hora avançada, a hora voa, eu quero falar sobre 2 aplicativos que podem ajudar bastante qualquer criança, inclusive adultos, mas principalmente crianças com TDAH. Eu vou falar aqui, talvez não dê para falar de forma tão aprofundada por causa do tempo, mas de qualquer forma eu vou colocar um post no meu Instagram sobre esses aplicativos e semana que vem eu começo falando de novo sobre esse aplicativo, que aí eu vou ter mais tempo para explicar, tá? Que ele tem a ver com o tema da semana que vem. O primeiro aplicativo que a gente pode usar é para a gente utilizar o método Pomodoro, que hoje em dia até ele está sendo bem falado, esse método Pomodoro, mas existe um aplicativo no celular que gerencia esse método para criança, para gente, né? Para a gente não precisar ficar controlando o tempo. O que seria esse método Pomodoro? Ele é um método para organização do tempo e ele tem o objetivo de aumentar a produtividade, diminuir a ansiedade e também otimizar o tempo. Então é um aplicativo, um método para a gente utilizar nessa organização temporal do estudo. Porque senão a criança pode ficar muito tempo fazendo uma coisa, né, e não render. Ou então ficar muito tempo estudando e não ter aquelas paradas necessárias para que o cérebro possa dar uma respirada, né? Ou então ficar parando toda hora. Então o método Pomodoro ele é muito bom. Como é que ele funciona? Ele funciona a partir de um aplicativo chamado Clockwork Tomato. Eu vou colocar, gente, o post lá no meu Instagram com o nome, tudo direitinho, tá? Clockwork Tomato, aplicativo para Android. E você instala no seu celular e ele é como se fosse um timer. Como é que funciona esse timer? Ele é um timer programado para trabalhar durante 25 minutos. Então seria assim, você vai dividir o estudo da criança, vamos pensar que você vai trabalhar com a criança vai estudar durante 1 hora. Você vai dividir o estudo dela em 4 blocos de 25 minutos. Então você vai pegar aquela 1 hora não, desculpa, gente. Aquela 50 minutos, são 2 horas, né? Aquelas 2 horas você vai dividir aquelas 2 horas em 4 blocos de 50 minutos. Então a criança vai estudar 25 minutos, que o timer vai ficar contando, ela vai estudar. Quando der 25 minutos, o timer apita. E aí a criança para de estudar e ela vai relaxar um pouco. Esse relaxar um pouco não é ela sair, brincar, mexer no celular, nada disso. Ela vai simplesmente parar de fazer aquilo e dar uma relaxada de 5 minutos. E o timer vai ficar contando aqueles 5 minutos. Quando der 5 minutos, ela pode até dar uma levantada para esticar as pernas, né? Deu aqueles 5 minutos, o timer começa a contar os 25 novamente. E ele vai fazer isso 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes.
Quando ele fechar os 25 minutos na quarta vez, ao invés de ele parar 5 minutos, ele vai parar de 25 a 30 minutos. Aliás, de 15 a 30 minutos. Então, como é que seria isso? Você vai organizar o estudo da criança em blocos de 25 minutos. Ele vai estudar 25 minutos, vai parar 5. Vai estudar 25, vai parar 5. Vai estudar 25, vai parar 5. Vai estudar 25 e vai parar em torno de 15 a meia hora. Por que que é importante essas paradas? Por quê? Primeiro, nós não conseguimos nos concentrar durante muito tempo. E a criança com TDAH, menos ainda. 25 minutos é o tempo máximo que uma criança com TDAH consegue se concentrar numa atividade. Sem se dispersar, sem... Então, 25 minutos é o tempo máximo, tá? Então, ele vai conseguir ali, durante 25 minutos, se concentrar. Terminou aquilo ali, ele vai ter 5 minutos de descanso. E o cérebro, então, vai respirar. O cérebro vai oxigenar. E o cérebro vai pegar todas aquelas informações que ele recebeu durante aqueles 25 minutos e colocar na memória de longo prazo. Vai organizar isso na memória dele. Então, esse método, ele ajuda a criança com TDAH a se organizar no tempo, ele ajuda a criança com TDAH não só a se organizar no tempo, mas também, deixa eu só ver a hora aqui, gente, mas também a se focar mais. Então, são 25 minutos de foco com 5 minutos de descanso, ok? Semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Quando a gente falar de planejamento, eu vou explicar um pouquinho mais sobre ele. Mas é um método que traz muitos benefícios, principalmente para criança com TDAH. E um outro aplicativo chamado Forest. Eu vou colocar também lá no Instagram, no post. É um aplicativo para a criança não mexer no celular enquanto ela está estudando. Então, como é que seria esse aplicativo? Ele funciona como se fosse um joguinho. Então, a criança ela vai ter ali 25 minutos que ela não pode botar a mão no celular, porque ela vai estar estudando aqueles 25 minutos. Então, durante 25 minutos, o celular fica programado para ficar bloqueado. E aí a criança ela ganha uma sementinha. O jogo é assim, ela ganha uma sementinha que vai germinando durante 25 minutos. E depois de 25 minutos, se ela não mexer no celular, aquela sementinha germina e vira uma árvore e ela ganha aquela árvore, até que ela vai montando uma floresta. Então, qual é a ideia? Se ela tá ali, vamos dizer que deu 10 minutos, ela não aguentou e pegou o celular para mexer, para jogar alguma coisa. Vai aparecer uma mensagem que se ela usar o celular, a plantinha dela vai morrer. Então ela vai perder ponto, ela vai perder, né, no jogo. Então quando vem aquela mensagem, ela lembra, porque às vezes a criança pega o celular de forma automática. Quando ela vai ver, já foi. Então o celular avisa e ela não consegue mexer, ou se ela optar por mexer, ela sabe que ela vai perder o jogo dela. Então isso ajuda bastante, ainda mais criança que acha bonitinho, que é um joguinho, eles gostam bastante e acabam fazendo treinamento da criança não mexer no celular na hora que está estudando. E você pode programar o tempo que for, pode ser 10 minutos, 5 minutos, meia hora, 25 minutos, o tempo que você quiser, você pode programar o timer para o jogo funcionar. Gente, o tempo correu, voou, nós já estamos aqui na hora, falta 1 minuto para acabar o nosso tempo. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, que tenha trazido alguma luz aí para as mães, para os pais que estão organizando, né, essa rotina com os filhos, principalmente nesse momento aí de atendimento domiciliar, né, de ensino remoto. Mas de qualquer forma, a gente começou a falar sobre isso hoje, vamos continuar semana que vem falando sobre planejamento de estudos, como organizar esse estudo no dia a dia. Nós já organizamos o ambiente, nós já organizamos o espaço, né? Já tiramos os distratores e agora então a gente vai entrar com o nosso planejamento. Então, obrigada a todos que estão participando aqui da live. Quero agradecer mais uma vez. Quem tiver, né, alguém que conheça, que precise ouvir essas informações, compartilhe com os colegas, compartilhe com as mães que vocês conhecem.
e até semana que vem. Beijinho para todas.